Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Marta Maria Podcast. Estamos aqui, eu, Carol, junto com o casal Bessegato, a Jaque e o Marco. São meus tios. Bem-vindos! Acostumando de novo com esse nome. Bem-vindos! Obrigado. Eles acabaram de chegar da missão Juiz de Fora, né? Vocês foram os líderes de missão lá presente, Bessegato, Sister Bessegato. O Marco que estava contando pra gente, meu tio estava contando que hoje em dia não se fala mais só presidentes de missão, né? Porque vocês dois são chamados como líderes de missão. Sim, a revelação é para os dois, somos líderes de missão, temos uma igualdade. Então não é mais presidente de missão e esposa, não, são líderes de missão. O Senhor fala com ela, falava comigo, da mesma forma. E quantos missionários mais ou menos passaram com vocês? Próximo de 300? Próximo de 300 missionários. Que legal. Vocês foram os terceiros dessa região? Quarto dessa região. Que é uma missão nova, com 10 anos de vida. Vai fazer 11 agora. Que legal. E pegava Rio de Janeiro? É uma parte de Minas, né? E uma parte do Rio. Região das montanhas. Região serrana do Rio, toda ali até Volta Redonda. E um pedaço de Minas Gerais. Minas Gerais é grande. Até Conselheiro Lafayette. Região que amamos demais. E se vocês pudessem falar em uma palavra, o que foi essa missão para vocês? Foi divertido. Aventura, mas consagração. Eu lembro dos nossos filhos, sempre que eles, as últimas palavras, né? Eu sempre admirei isso nos profetas, né? As últimas palavras, antes de partir, antes dos filhos partirem. Eu sempre falei com os nossos filhos antes de irem para a missão, falei assim, divirta-se. O evangelho é um evangelho de alegria, não tem por que não ter diversão, alegria, satisfação naquilo que faz, né? E nos divertimos muito. Que legal, vou usar para os meus filhos. Muito obrigada. Pode usar. Pode usar. Tá chegando a fase para Carol. O Miguel, que é o mais novo de vocês, participou com a gente no Novo Testamento. Então, se você quiser, volta lá no Novo Testamento pro Miguel Bessegato, que também estava aqui. Nosso caçula. Você tem 3 filhos, né? O Lucas, a Sara e o Miguel. Exato. E querem contar um pouco mais sobre vocês, sobre a missão? O que mais marcou a missão para vocês? O que mais impactou na minha vida a gente não é a mesma pessoa. É diferente da primeira missão, quando éramos jovens, impactou lá de uma forma bem significativa e agora impactou de novo, mas de uma forma ainda muito mais significativa. É que eu falei de consagração, né? Ver a transformação dos missionários, né? Os jovens, como eles chegam. Você me perguntou um pouco antes aqui se tinha problemas emocionais. Tem muito problema emocional, tem muita imaturidade, tem muita coisa. E você perceber a mudança desse jovem que chega. Quando a gente estava na missão, a gente chega no almoço de chegada, tinha que prestar o testemunho. Aí eles prestam o testemunho. 2 anos depois, 1 ano depois, na mesma casa, no mesmo local, tinha o testemunho de saída. E não é a mesma coisa. Não é. No primeiro testemunho é porque eu vim, eu vou fazer, eu quero, eu amo, eu isso. E no último testemunho é o Salvador Jesus Cristo. Eu aprendi a amar meu Salvador. Eu conheci meu Salvador. Eu sei quem Ele é, eu sei que Ele me ama, então isso não tem preço. Ver essa transformação. Alguns que a gente até achava, tá perdido. Esse eu não vou dar conta de aguentar 2 anos. E a missão faz esse milagre. Então existiram muitos conversos, mas a principal conversão foi dos próprios missionários. Nossa conversão também, nesse processo todo. Se tornaram discípulos de Cristo. Eu venho da indústria de automóveis, né? Então muitos indicadores para lá e para cá. E quando cheguei na missão, é lógico que quando eu via que também tinha indicador, eu falei, uau, estou no meu lugar, né? Mas rapidamente eu percebi que esses indicadores eram para eles. Era uma forma deles organizarem o trabalho, saber onde tem que dar mais foco. O nosso indicador é a vida deles depois da missão.
Então, quando a gente vê a notícia que um casou, outro está estudando, outro está trabalhando, outro está firme lá com chamada na igreja, outro é oficiante do templo, então quando a gente fica super feliz, esse é o presidente Nelson falou isso para nós, falou, olha, você vai ver o resultado da sua missão quando os filhos, os netos dos seus missionários irem para a missão. Então é longo prazo mesmo, né? E um dos maiores presentes que eu recebi na missão, eu sempre quis olhar para as pessoas como Salvador. Olha, é difícil isso, né? A gente julga muito, né? Eu sou homem natural, vem isso no chip. Mas os missionários me ajudaram, e o Senhor me ajudou a vê-los, independente das falhas, independente das fraquezas. É lógico que ainda estou muito longe do Salvador, mas eu consegui separar a pessoa das suas falhas. Isso fez a missão ser deliciosa. Marna, legal. E como foi essa decisão para vocês de vamos agora como um casal ir para a missão? Vocês sempre quiseram isso? Como que quem está assistindo aqui pode ter uma meta dessa ou alguma coisa assim? Olha, é uma coisa bem interessante. A gente é chamado, não é uma coisa que a gente escolhe. A gente não manda o chamado, né? A gente não escolhe, a gente recebe um telefonema que é o bombástico. Isso jamais vai esquecer na nossa vida, esse telefonema. E a gente é chamado. Mas uma coisa que é interessante, se existe isso, claro que a gente tem lá no fundo, já pensou, viver o que a gente ama o nosso presidente de missão. Por acaso é o mesmo. O presidente de missão dele é o mesmo, meu presidente de missão. Então a gente sonha, né? Nossa, que incrível seria isso e tal. E quando isso acontece, quando a gente recebe esse chamado, uau! E uma das perguntas foi a Ader Ulisses que nos entrevistou, né? Ader Luiz Soares. E uma coisa que ele fala, vocês estão sendo observados há muito tempo. Senhor. Então uma coisa que a gente nunca tivemos chamado, uau! Chamadinha na nossa estaca, tudo bem, né? E de repente a gente está sendo observado. Então as pessoas estão sendo observadas. A sua dignidade deixa uma marca, né? É puramente espiritual. E o Senhor, é lógico, Ele usa os homens para ajustar as informações. Mas o mais importante, e tivemos prova disso, que o Senhor nos chamou. Ele nos preparou. Depois entendemos o que estava acontecendo na nossa vida, um pouquinho antes, né? Porque tivemos 5 semanas, um pouco diferente, para nos preparar para estar no campo. Geralmente são 8 meses. Mas por 8 meses, antes da missão, o Senhor já vinha nos preparando. Então, temos a prova clara de que o Senhor é o que chama. Né? Pode ter o desejo no coração de um ou do outro, e não tem problema desejar coisas boas, né? Mas o chamado é feito pelo Senhor. Infelizmente temos homens dignos que escutam o Senhor. É uma curiosidade interessante, a gente até brincou, porque nós tivemos um chamado um pouquinho fora do normal. Os casais geralmente são chamados 10 meses, 8 meses antes, e tem toda uma preparação para chegar a julho e ingressar. Nós somos chamados 40 dias antes, por causa da doença de um presidente anterior e tal. E a gente brinca e temos anotado os 17 milagres que aconteceram para que isso fosse possível. E depois que nós fomos chamados, nós fomos entender, olhar para trás e perceber, então foi por isso que aconteceu isso. Foi por isso, foi por isso, foi por isso. O Senhor nos preparou. Nesses 8 meses que a gente não sabia, mas em 40 dias nós estávamos prontos. O interessante mais é que esses milagres começaram a acontecer bem na época que os novos líderes de missão são chamados. E isso começou a acontecer, grandes mudanças na nossa vida. Então, assim, o Senhor conhece o fim desde o princípio. E se eventualmente os homens não perceberam, mas ele coloca a mão dele lá, e aí os líderes da igreja, no seu devido momento, têm a inspiração e chama. É só isso. Muito bom. Tem que só estar com o coração disposto a servir, então, né? Muito obrigada por estarem aqui. Eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante juntos. A gente vai falar hoje sobre terceiro NEF, 27 a 4 NEF. Ao quarto NEF, que é 21 a 27 de outubro, com o tema Não Poderia Haver Povo Mais Feliz. A gente está aqui nos finalmente de Cristo, né, logo depois da ressurreição dele, visitando o povo nas Américas. É triste pensar que agora a gente não vai mais ouvir a palavra direta dele pela voz dele, né?
mas muitos ensinamentos importantes. Tenho certeza que a gente vai conseguir extrair muita coisa boa daqui. Então a gente começa lá com o capítulo 27, que está acontecendo uma confusão ali, né? Ele na verdade, ele está com os discípulos, né, nesse momento. Jesus Cristo eles estavam viajando e pregando e eles estavam ouvindo, eles estavam batizando muitas pessoas, né? O povo ouviu tanta coisa boa que logo a gente estudou um pouco disso semana passada. Eles estavam ministrando entre eles, né? Eles estavam ouvindo o evangelho através de Jesus Cristo, se maravilharam e cada um ensinando um ao outro e querendo se batizar e querendo receber o Espírito Santo, toda aquela animação, aquela coisa boa. Mas aí os discípulos estavam, né, com muita dúvida, né, que né, todo mundo estava ouvindo uma coisa aqui, outra ali. E então eles perguntam para Cristo, né? Tia, você pode ler pra gente, Jaque? Vou chamar você de Jaque, né? Para ficar mais formal. Lê pra gente o versículo 2, por favor, do capítulo 27. E Jesus novamente apareceu a eles, porque oravam ao Pai em seu nome. Eles já estavam pedindo por ele, né? E Jesus pôs-se no meio deles, dizendo-lhes: que desejais que eu vos dê? Só isso aqui já me... Pensou o senhor aparecer? O que você quer de mim, minha filha? Já pensou? Uau! Era uma dúvida e eles queriam uma ajuda. E aí ele fala, né? Que nome devereis chamar a igreja? Como que a igreja deve ser chamada? Sabe o que eu estava pensando? Eu sei que eles eram chamados há pouco tempo, né? Mas eles tinham maturidade espiritual suficiente para falar, bom, o que você acha? Vamos fazer um sorteio aqui. Que nome você... não gostei do seu nome. Vamos fazer um brainstorm aqui. Não, peraí. A gente tem que perguntar para a fonte. E aí, em jejum, né, eles se prepararam para isso. Oração e jejum. E ele fala, não leram as escrituras? Levaram uma queimadinha, né? Mereceram ali uma queimadinha. Não leram as escrituras? Que dizeis que deveis tomar sobre vós o nome de Cristo, que é o meu nome. Então, todo o resto, acho que se resume nisso aqui. A igreja é dele. Se fosse de Moisés, era de Moisés, mas a igreja é minha e tem que ser chamada pelo meu nome. E aí, eu fui dar uma lida, uma pesquisada. Primeiro, obrigada por ter escolhido esses capítulos para convidar a gente, né? Porque é o próprio Salvador ali ensinando e é incrível. E tem um discurso do elder Robert C. Gay, do 70. Foi um discurso de conferência. E ele fala sobre isso, tomar sobre nós o nome de Cristo. O que é tomar sobre nós o nome de Cristo? Qual é o que nós fazemos? O que significa isso? Por que tem que ter o nome dele? Por que a gente tem que tomar o nome dele? Por que a gente vai para a igreja todos os domingos para tomar o nome de Cristo, né? Tomar sobre nós o nome de Cristo. Por que isso? Por que precisamos fazer isso e lembrar isso semanalmente, né? E ele dá 2 conselhos. Ele fala, nós temos que ver como Deus vê. Se nós começarmos a ver como Deus vê, nós vamos estar tomando o nome de Cristo. Como que a gente vê como Deus vê? E aí ele conta uma história de um irmão, 2 irmãos. Um ficou firme na igreja e a irmã não. Ficou divorciada, tinha 4 filhos, se afastou da igreja e ele, firmão na igreja, julgava, pô, minha irmã, né, se afastou da igreja, mas que coisa, nananã. E a irmã fica com câncer. E aí ele fala que nos últimos minutos da vida dela, ele está no quarto dela e ele vai dar uma bênção nela. E o Espírito repreende ele fortemente. Quem é você? Para falar que ela é isso, que ela é... Você conhece o coração dela? O que ela fez por esses filhos, sozinha, sem marido? Né? Então é ver como Deus vê. A gente enxerga as pessoas como a gente gosta de ser enxergado, né? A gente julga, você é melhor, você é isso, você é aquilo, você devia ter feito aquilo, mas é ver como Deus vê. E se tomar. E me ensinou tanto essa história, né? De ver como ele vê. E a segunda fala, ele diz assim, o grande Pai do universo contempla toda a família humana com cuidado, carinho e atenção paternos, pois o seu amor é insondável. A gente não tem noção. Então é se preocupar em tentar ser um pouquinho disso. Né? Depois ele fala, é fazer a sua obra. São 2 coisas só, ver como Deus vê e fazer a sua obra. Faz a obra dele. Faz o que o Senhor espera que você faça. E aí tem uma historinha que eu queria contar também, que é do James e Talmage. No capítulo anterior, no episódio anterior, eu vi que vocês falaram de Talmage, mas essa história é um marco. Vocês vão ver, eu não vou nem falar mais nada.
No auge da mortífera epidemia da difteria de 1892, o elder James Talmage soube de uma família de pessoas desconhecidas, não membros da igreja, que moravam perto dele e que tinham sido acometidas pela doença. Ninguém queria colocar-se em risco ao entrar naquela casa infectada. Acho que é pior que o Covid até. Se você entrasse em contato, você era afetado. O elder Talmage, porém, dirigiu-se de imediato à casa deles. Encontrou 4 crianças, uma de 2 anos e uma meio morta no chão. Uma de 5 e outra de 10 anos, cheia de dores, e uma de 13 anos, muito enfraquecida. Os pais estavam a sofrer, cheios de tristeza e fatigados. O elder Talmage vestiu tanto os vivos como a criança morta. Varreu os aposentos, levou a roupa suja para fora da casa, queimou os farrapos imundos e infestados pela doença. Trabalhou o dia inteiro e voltou na manhã seguinte. A criança de 10 anos faleceu durante a noite. Ele pegou a de 5 anos ao colo e acalentou-a. Ela tossiu expectoração ensanguentada sobre o seu rosto e sobre as suas roupas. Ele escreveu, não conseguia largá-la, e manteve-a no colo até que ela morreu em seus braços. Ajudou a enterrar as 3 crianças e alimentou-os com roupas limpas para a família em luto. Ao voltar para casa, o irmão Talmage deitou fora suas roupas, tomou banho numa solução de zinco, isolou-se da família em quarentena e sofreu um leve surto da doença. A vida de muitos ao nosso redor está em risco. Os santos tomam o nome do Salvador sobre si, ao se consagrarem e ao ministrarem a todos, independente de onde estejam ou qual seja a sua situação. Eu gosto muito dessa história, eu li essa história muitas vezes na missão para os missionários. A gente não escolhe ser discípulo de Cristo quando é conveniente, quando é confortável, quando é meu amigo, é muito fácil, é cômodo para você, né? Ministrar a sua melhor amiga, ou vice-versa, ou eu ministrar a Lelê, minha sobrinha. Então, isso é o Evangelho, isso é tomar sobre nós o nome de Cristo, é fazer a vontade dEle aonde precisa, aonde as mãos dEle devem estar. Então, isso é tomar sobre nós o nome de Cristo, é isso que ele fala de ter o nome dEle, ele fala, eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. Ele fala no capítulo. E nós fazemos a vontade dele. Então, ele veio, fez a vontade de Deus, e nós vamos e fazemos a vontade dele. Fazemos aquilo que ele quer que nós façamos. Sejamos as mãos dele, sejamos discípulos dele. Tomamos sobre nós o nome de Cristo. É isso, tomar o nome dele de Cristo. E quando a gente está ali em oração, durante o sacramento, sem mexer no celular, mas em oração, quando tomamos o sacramento, é lembrar disso. O que eu faço para ser discípulo de Cristo melhor hoje? Tem um discurso que eu gosto muito, a Lelê conhece, é um discurso da família, que é o que me falta ainda? E ele fala que a melhor hora de perguntar isso é durante o sacramento. É abaixar a cabeça no espírito de oração e perguntar ao Senhor, o que me falta ainda? O que o Senhor quer de mim? E ele responde, eu tenho testemunho disso. Eu tenho testemunho disso, tive uma experiência muito forte do Senhor respondendo para mim o que Ele esperava de mim. E faz, então faz, agora vai. Eu achei legal que nessa história que você comentou do elder James Talmage, a primeira coisa que me veio à cabeça é, às vezes a gente vê alguém que está se afastando da igreja, fazendo coisa errada, que está doente, está enferma, mas não com uma doença transmissível, nada disso, e a gente corre, né? Ao invés de ir lá, assim, com medo de se infectar, né? Muitas pessoas com medo de infectar não chegavam perto, quando ele foi lá e ficou até ajudar a família, né? Sem julgar. Você percebe que ele estava disposto a morrer? Ele estava disposto a morrer, as pessoas estavam morrendo, ele enterrou 4 pessoas. Ele estava no colo, com uma criança que morreu nos colos, tossiu sangue na cara dele. Ele estava disposto a morrer. Eu fico pensando, né, os desafios, a gente passou, né, por um Covid agora como humanidade, mas os desafios hoje, eu fico pensando, né, como é mental, como as pessoas precisam tomar esse nome e lembrar quem elas são, né, lembrar que importância que tem você ter o nome de Cristo, né, você não está sozinho, de lembrar que
que precisa ter forças, né? Que Satanás, ele meio que se aproveita dessas coisas para deixar as pessoas miseráveis, assim. E a gente precisa mostrar que a gente tem o nome de Cristo, que a gente sabe o Deus que a gente serve, né? Que a gente quer fazer esses convênios, que a gente quer lembrar do nome dele, chorar com os que choram. E Quando o presidente Nelson fala que nós devemos, que nós não vamos sobreviver sem revelação pessoal e tudo, é discernir a pessoa que está na sua frente e não julgar. Nossa, eu vi ela bebendo, eu vi ela fazer, sei lá, é discernir e ver como Deus vê e não como o homem vê, discernir aquilo e fazer aquilo que o Senhor espera que você faça. Talvez seja isso que torna a missão, as experiências missionárias uma das coisas mais marcantes na vida, né? A gente pode ser velhinhos ainda, a gente então remete à missão, porque na missão a gente aprende a esquecer da gente, de nós mesmos. E quando a gente esquece de si mesmo e você se dedica à pessoa, você consegue enxergar coisas que ninguém enxerga, né? Você consegue ver esperança onde ninguém consegue ver. Então, e ainda com o Espírito Santo tocando e mostrando que aquilo é verdade, isso cria uma marca na sua alma que nunca mais vai esquecer, né? Talvez o desafio fora do campo missionário ter isso também, né? Controlar o homem natural, que é pensar sempre em si mesmo, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu preciso, né? E pensar nas pessoas. E para isso a igreja é fantástica, porque ela dá todas as oportunidades da gente estar sempre servindo, esquecendo um pouco da gente e pensando nos outros, né? Você é um bom exemplo, você também, nisso. Parabéns, vocês são ótimos. eu lembro de um treinamento que o Elder Welland foi lá na estaca aqui, onde eu morava na época, e foi falar sobre a ministração, quando foi na troca de professor e de visitante, né, e mestre familiar para ministradores. E aí a esposa dele compartilhou algo que eu nunca esqueci, assim, que ela falou que algumas irmãs, né, eventualmente vão falar, eu não quero participar desse trabalho, eu não gosto dessa irmã, ou, né, tem essa dificuldade de fazer essa separação, né, como vocês colocaram. E eu lembro que ela só falou o seguinte, que ela falou para aquela irmã naquele momento: irmã, você pode só orar por essa irmã? Só ora, já que você não quer ministrar, não precisa fazer nada, só ora. E ela falou, você acha que você pode fazer isso? Ela, orar eu posso. E aí ela disse que no mês seguinte falou, irmã, como que você tem orado? Ela, sim, tem orado. Você acha que agora, hoje você pode sentar ao lado dela? Só sentar, não precisa falar nada. Ela falou, posso. E aí foi e sentou, né? Na época acho que ela era presidente da Cidade de Socorro. E eu sei que ao final disso, né, a presidente foi falar com ela, falou, irmã, eu já a amo, né, do sentimento que foi de começar com uma oração. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade, né, mas a gente pode simplesmente só fazer uma oração por aquela pessoa, ou tentar, né, olhar como o Senhor a ver, né, assim, começar pequeno. Às vezes não vai ser assim, vamos lá, fazer, né, coisas juntos, às vezes não tem ainda isso, mas a gente pode adquirir esse sentimento, né, pelas pessoas. A gente sempre convidava, quer dizer, as chaves de convidar as pessoas a viver a obra missionária está com o presidente da estaca, né? Mas a gente sempre motiva de alguma forma as pessoas a viverem a obra missionária. E tem pessoas que têm dificuldade mesmo de falar, mas quando a pessoa chega a um visitante na igreja, ela abraça muito bem. Então, ótimo. Então, se ela tem dificuldade de falar, mas então usa esse talento de abraçar, né? De sentar junto. Então, a gente tem que entender que a gente não precisa ser perfeito em tudo, né? Mas se você tem uma característica e que isso vai fortalecer o reino, então usa. Só usa isso e o Senhor está satisfeito. Antes da gente só seguir para o próximo, eu quero só ler o discurso do presidente Nelson, que ele fala em relação ao nome da igreja, que eu acho legal que ele começa o discurso dele falando que é um assunto de muita importância e que eu gosto disso que ele cita, que o Senhor, eu fiz isso porque o Senhor revelou em minha mente a importância do nome que ele decretou para a sua igreja.
Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então aqui em 3º Nef 27, ele já tinha deixado bem claro, né? Minha igreja, então tem que ter o meu nome. E aí, agora em 2018, o presidente Nelson, né? Ele deixou muito claro, a gente que não entendeu o recado, então vamos de novo. E aí, eu acho legal que ele fala, portanto, o nome da igreja não é negociável. Quando o Salvador declara nitidamente qual deve ser o nome de sua igreja e ainda precede sua declaração com pois assim será a minha igreja chamada, ele está falando sério. E se permitirmos que apelidos sejam usados, ou adotamos, ou até mesmo apoiamos esses apelidos, ele se ofende. Então, realmente, né, às vezes a gente fala, a Igreja dos Cristãos, como é conhecido como os Mormons. Eu ainda assim me sinto um pouco, tô fazendo errado, eu não devia nem citar Mormon, né? Mas é que as pessoas conhecem, faz sentido, mas é a Igreja de Jesus Cristo e ponto. E ele falou, não é negociável. E olha, eu tenho um pouquinho na formação de marketing e realmente o nome tão grande não é tão atrativo, né, como você disse. Mas imagina escrever depois do @ Church of Jesus Christ. Mas isso não é negociável, como ele disse. Então todas as documentações, todos os materiais da igreja se adequaram ao nome, ao nome da Igreja de Cristo. Não podemos esquecer, né, que assim, é tudo por ele. E que nem, né, no livro de Mormon, a gente vê que o livro de Mormon, metade das palavras são relacionadas a Jesus Cristo. Não, eu vi uma coisa muito interessante. No livro de Mormon tem 6.607 versículos. Quase 4.000, 3.925 se refere a Cristo. Né? Então, assim, a cada 1,7 versículos tem Cristo. Então, como a igreja dele não vai ter o nome dele? Lembra quando o presidente Nelson pediu para a gente grifar toda vez que aparecesse Cristo nas escrituras? Eu fiz um ano isso. Eu não fazia outra coisa. Eu não conseguia nem prestar atenção muito no que estava sendo escrito, porque eu estava toda hora riscando de vermelho. Cristo, Cristo, Cristo. E todos os nomes que ele tem, né? São mais de 100 títulos de Cristo no livro de Mormon. Então, seguindo para o capítulo 28, aqui os discípulos de novo, né? No versículo 1, quer ler para a gente, Carol, por favor? E aconteceu que depois de haver proferido estas palavras, Jesus falou a seus discípulos um a um, dizendo-lhes, o que desejais de mim depois que eu for para o Pai? De novo ele faz isso, né? O que você quer de mim? Exato, e aí é legal o 2, que ele fala, com exceção de 3, todos os outros responderam dizendo, desejamos que depois de havermos vivido até a idade do homem, que o ministério para o qual nos chamaste tenha um fim, para que possamos ir logo para junto de ti em teu reino. Então, né, eu acho que assim, a primeira coisa que, né, eu queria também é poder viver com ele. Mas eu gosto muito do 4. Vamos ler todos esses aí. Então eu vou ler o 3, Marco leu o 4 e Tia continua. E disse-lhes ele, bem-aventurados sois por haverdes desejado isto de mim. Portanto, quando atingirdes a idade de 72 anos, vireis a mim em meu reino, e comigo achareis descanso. E depois de lhes haver falado, voltou-se para os 3 e disse-lhes, que desejais que eu vos conceda, depois que eu for para o Pai? E o coração deles entristeceu-se, porque não se atreviam a dizer o que desejavam. E disse-lhes ele, eis que conheço vossos pensamentos e desejastes aquilo que João, meu amado, que me acompanhou em meu ministério, antes que eu fosse levado pelos judeus, desejou de mim. Portanto, mais bem-aventurados sois, porque nunca provareis a morte, mas vivereis para ver todas as obras do Pai entre os filhos dos homens, até que todas as coisas sejam cumpridas de acordo com a vontade do Pai, quando virei em minha glória com os poderes do céu. E vós nunca padecereis as penas da morte, mas quando eu vier em minha glória, sereis transformados num abrir e fechar de olhos da mortalidade para a mortalidade, e então sereis abençoados no reino de meu Pai. É interessante que eu pensei nessa questão aqui do 6, né, que ele falou, conheço o pensamento os seus pensamentos, e deseja aquilo que João desejou de mim.
É meu entender que eles não conheciam João amado, certo? Não, eles não tinham o Novo Testamento. Exatamente. Então é interessante como, mesmo com toda essa distância, eles sem ter as escrituras do Novo Testamento, eles tinham o mesmo desejo no coração. E o legal é que não tem certo e errado. Né? A gente tem uma sociedade muito de certo e errado, certo e errado. Não tem certo e errado. Uns desejaram uma coisa, outros desejaram outra. Tudo bem. E tudo bem, 72 anos. Eu só fiquei pensando, quando chegando 70, 71, falei, né? Será que é isso mesmo que eu quero? Eu pensei nisso também. E aí é interessante que ele fala, né? No 8 até. Não, o 9. Lê pra gente, Marco. E também não padecereis dores, enquanto permanecerdes na carne, nem tristezas, a não ser pelos pecados do mundo. Olha só que interessante, não vai ter dor. Tá, você vai viver bastante, mas vai ser diferente, né? Mas, olha só que interessante, a dor pelos pecados do mundo, a tristeza, isso está dentro da obra missionária. O papel de um apóstolo é a obra missionária. A dor de sentir, ou por você não desejar aquilo que seria bom que desejasse, eles vão sentir. Né? Isso é muito vivo entre os missionários, né? Essa dor existe, eles ainda iriam ter. E tudo isso farei em virtude do que me haveis pedido, porque desejastes conduzir a mim a alma dos homens, enquanto o mundo existir. Que desejo, né? Puro. Que desejo puro, que amor pela humanidade. Você desejar ficar aqui para trazer as pessoas para Deus, para buscar essas pessoas. É um amor que a gente não... E eles não sabiam que não sentiriam mais dor. Quando desejaram, né? Eles não tinham a visão do que é ser transladado. Eles não sabiam, eles não tinham esse conceito ainda. E nem sabiam que o Senhor poderia fazer isso, né? Por eles. Será que pode? Por isso que eu tenho medo. Será que eu vou pedir um trem desse? Será que não é Você muito tava estranho? falando, né, Marco, da diferença. Eu tava tentando entender as diferenças, né? Porque temos nas escrituras seres transladados, né? O transladado, ele sofre uma transformação de forma que ele não sente dor ou a morte, né? Até a ressurreição. Certo. Então eles ainda vão passar por a fase, né? E as escrituras ali mostram como seria isso. E existe a experiência da transfiguração, né? Transfigurados são temporariamente alterados em sua aparência e elevados a um nível de experiência superior para que suportem a glória de seres celestiais. Então, algumas pessoas passam pela experiência de transfiguração para conseguir suportar a glória celeste daquele ser que está se comunicando com ele. Mas isso é temporário, né? E aí vem a ressurreição, que permanentemente teremos um corpo de carne e ossos, não mais sangue, né? Mas carne e ossos, e não morreremos mais. Então são 3 situações em que o corpo pode sofrer uma ação divina, né? Muito interessante, gostei. E eles, no caso, foram transladados. Então qualquer pessoa que tenha tido contato com o ser celestial passou por uma transfiguração. É o que eu acabei de pensar. Joseph Smith, então, no caso, foi... Assim, a luz diz, né? Imaginamos que a coluna de luz é o que protegia ele. Dois seres celestes. Os seres celestes. Né? Os seres. Mas, assim, quando Se a gente não for nem transladado e nem transfigurado, pelo menos ressuscitado, tá garantido. Então, um dos 3 vai acontecer. Um dos 3 a gente mereceu. Mas eu fiquei pensando nesse 9, que ele fala que eles não iam sofredores, né? Aí eu pensei, né? Não, ótimo, porque aí eles não vão passar pro hospital, não vão querer recolher sangue, tá? Fiquei pensando, como é que 3 pessoas vão viver o mundo todo, né? Sem serem percebidos. Mas aí eu fiquei pensando, nossa, mas eles ainda vão sentir as tristezas do pecado. As pessoas. E deve ser, assim, eu já sinto um pouco de dor quando eu vejo alguém que eu quero muito que permaneça no evangelho se afastando, ou uma família inteira. Eu já sinto um pouco de dor, assim, pessoal. Aí eu fico pensando nessas pessoas que conhecem, veem tudo acontecer desde a época de Cristo, mais de 2000 anos, vendo guerras, apostasia, difamação,
Não sei, assim, me compadeci por eles, sabe? Do quanto eles devem sofrer por ter... Pela ignorância do mundo, né? Exato, por sentir essa tristeza. Mas não dá para ter caridade sem isso, né? Não dá para ter obra missionária sem caridade, não dá para ter caridade sem empatia, sem olhar com os seus olhos, né? Tentar sentir um pouco da sua dor, mesmo que você não compreenda direito as coisas. Será que eles teriam tanta diligência sem sentir isso, né? É verdade. E que coração grande eles tiveram para poder pedir uma coisa dessas, né? Eu quero continuar pregando o evangelho. Eu quero ficar aqui eu quero continuar o trabalho que você me pôs para fazer. Então... E não dá nem para ficar tranque, né? Porque é para sempre. Não tem o dia da sua volta, né? E aí eu gosto do 10 que ele fala: e por essa razão tereis alegria completa e sentar-vos-eis no reino de meu Pai. Sim, vossa alegria será completa, assim como completa foi a alegria que me deu o Pai. Sereis como eu sou, e eu sou como o Pai. E o Pai e eu somos um. Receber o chamado de eleição ali. Exato. Que perfeito, né? Um desejo justo recebe a bênção que é digna de um desejo justo. Eu só queria saber se os outros que escolheram outro falaram assim, eu posso... Tenho chance. Quem sabe, né? E não foi escrito. Deve ter falado, Ainda dá tempo. Eu queria saber o que eles pediram. Mas enfim. Mas eu fiquei pensando, né? Qual é o meu desejo hoje? Né? Se eu tivesse uma experiência dessa, né? O que eu ia falar pro Senhor? Né? Será que eu quero voltar e ficar aqui pregando? Porque a gente sabe que o caminho do discipulado, ele é árduo, né? Não é um caminho fácil. Nenhum dos profetas tiveram uma vida fácil, nem tem, né? Agora, o profeta mesmo Nelson, né? Perdeu já filhos, a esposa faleceu, né? Enfim, também passou por, né? Os pais dele eram afastados do evangelho, né? Ele que voltou. E eu fiquei pensando, né? É um caminho que é exigido da gente, mas quando a gente tem esses olhos fitos, né, no Senhor, e a gente vai sentir essa alegria mesmo com as dificuldades, né? É possível. E se a gente tem o desejo justo e está fazendo a nossa parte. E ele falou que deu a alegria que o Pai deu para ele. Na realidade, Carol, eu acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre coligação de Israel. Existe uma alegria a quem está envolvido com a coligação de Israel, seja desse lado do véu ou do outro, que não tem nada igual. Eu sei que tem outras alegrias na vida, né? O casamento, filhos e algumas conquistas na vida, mas todos que se envolvem com a coligação de Israel experimentam uma alegria diferente. E eu acredito que eles conheciam essa alegria, a ponto de querer ter isso por toda a vida, e uma longa vida, né? Então, assim, a gente sabe das coisas difíceis, mas também existe muita felicidade em torno da coligação de Israel. E vocês experimentaram isso, né? Por 2 aninhos. Por isso que é 4, difícil. né? Que vocês fizeram a de vocês anteriormente. É difícil explicar quando só fala, como é que foi essa missão? Como é que você explica isso, assim? 3 anos da sua vida. Pequenininho. Como é que você resume isso? É difícil, porque é uma coisa de sentimento, de conversão, de transformação. É difícil explanar. Porque para alguns, eu já ouvi comentário de gente falar, 2 anos foi muito. Né? O que será que uma pessoa pensa assim? O motivo. Por que você foi para a missão? Se o coração estava lá, eu estava dividido em 2 lugares, né? Você foi... É muito comum. Tem muito jovem que vai para a missão por causa da família, por causa do bispo, por causa da cobrança social da igreja. Que bom que foi. Alguns terminam a missão assim, outros se transformam. Essa transformação que acontece lá. Que chega falando, eu vim porque eu sei que a igreja é verdadeira, tal. E termina falando de Jesus Cristo, porque conseguiu ter essa conversão durante o processo. Esse encontro com o Senhor, né? Eles aproveitaram, sentiram essa alegria, né? Esse amor, a caridade, tudo mais que a gente falou. E aí, então, Cristo toca nos 3. Acho isso muito legal também. Que ele Foi com o dedo, né? Só com o dedo.
Eu achei isso, achei interessante o quanto, né, aqui para mostrar. Por que ele citou que foi o dedo, né? Tocou a cada um deles com o dedo, executando-se os 3. Ele acendeu as pedrinhas também com o dedo, né? Exatamente. O poder, né, que... É que vinha dele o poder, né? Exatamente. Para fazer aquilo. Exatamente. É que só o dedinho que ia aguentar. Se fosse as 2 mãos para pôr na cabeça. E aí fala que os céus se abriram e eles foram arrebatados ao céu e viram e ouviram coisas inexprimíveis. E eu acho legal também citar que Satanás não tinha poder sobre eles. Né? Essa foi uma das bênçãos também. Porque eu fiquei pensando, mas será que eles não se cansaram em algum momento? Mas quando eu comecei a entender muito mais de como era a condição deles aqui ou como é a condição deles aqui na Terra, dá para entender que eles não têm o mesmo sentimento que nós, de desejar algo, de ciúme, de inveja, de luxúria, de preguiça, ociosidade. Eles querem pregar o evangelho, querem trazer as pessoas a Cristo, né? E a única coisa que vai ajudá-los é essa tristeza que vocês falaram que a gente precisa ter, né? Eu não tinha pensado dessa forma antes, que a gente precisa ter essa empatia para conseguir ter mais amor, né? Ter mais o senso de urgência, compaixão, né? E acho que a gente vê muitos profetas nas escrituras, né? Todos eles choram, eles sofrem com o povo, né? Exatamente por Agora, isso. imagine, para eles viverem tudo isso, a gente não sabe como eles vivem, se eles comem, se eles dormem, a gente não sabe esses detalhes, que é uma curiosidade natural, como que eles pregam o evangelho, sem se identificar, que são os benefícios. Será que eles estão juntos o tempo todo? Será que eles estão separados? Mas ele fala que ele viu coisas que eles não podem revelar. Viu e ouviu coisas que eles não podem revelar. Quanta coisa eles souberam ali, quanto que o céu se abriu, quanta revelação para preparar eles para essa jornada aí de centenas de anos. O Senhor mostrou o futuro para eles, né? Profeta, vidente, revelador, eles conseguiram ver o futuro, tipo, é isso mesmo que vocês querem? É pecado? É pecado ficar curiosa para saber o que ele viu e ouviu ali? E acho legal que até Mormon fala que ele não pode citar, eu não lembro qual que é o versículo, mas ele fala que ele queria citar o nome deles, mas não pôde. Também foi proibido. Também foi proibido. Então, e aí cita que eles começaram a pregar, né? Logo depois, então, eles saíram pela face da terra e ministraram entre o povo todo, levando para a igreja todos os que acreditavam em suas pregações e batizando-os. E todos os que foram batizados receberam o Espírito Santo. E eram atirados em prisões por aqueles que não pertenciam à igreja, e as prisões não as podiam reter, pois partiam-se no meio. E eram enterrados, mas feriam a terra com a palavra de Deus, de modo que pelo seu poder eram libertados das profundezas da terra. Incrível isso, né? Eles eram enterrados vivos e eles saíam da terra. Não, é uma coisa... Milagre, né? Sem dúvida alguma. E a fornalha, sem se ferir, sem sofrer, né, atirados numa cova de animais selvagens e brincavam com as feras como uma criança. Então, só milagre, né? Só como o evangelho pode... como o evangelho é um evangelho de milagres, né? Eu fiquei pensando, você citou os 17 milagres, né? Foi por causa do filme também, dos 17 milagres o número foi uma coincidência, mas a gente associou muito fácil, né? E, inclusive, nesse filme, né? Tem algumas partes que dá a entender que pode ter sido um ser que ajudou eles nessa caminhada. Eu lembro daquela que alimentou, né? Foi isso mesmo. E ele fala ali no 27, né? E eis que eles estarão entre os gentios, e os gentios não os conhecerão. Ele está aqui, gente. Está aí. De repente, a gente já teve a oportunidade de estar perto de um ser quase celestial aí. É no 25 que ele fala. Estava prestes a escrever os nomes desses, mas o Senhor me proibiu. Isso é legal. Então, eles estão escondidos do mundo. Eu já estudei, eu fiquei pensando que acho que foi Nefe, porque Nefe era o líder dos 12 ali, mas não é, na frente fala que Nefe morre depois. Então. O interessante também é que não foi só um capricho, né? Puxa, ele não quer experimentar a morte. Tem medo da morte, talvez, não sei isso. Mas havia um propósito. Havia um propósito, eles tinham uma missão. Foi mostrado o futuro para eles, tal. Falei, olha, até aí vocês podem mexer, não pode alterar o futuro, enfim.
mas havia um trabalho a ser feito. Eles não ficaram aqui só curtindo, né? Não estão aqui só curtindo, eles estão aqui trabalhando, né? É lógico, nós não temos detalhes de como vir em tempos imaginamos que pode ter sido um deles, mas a missão deles está sendo cumprida, né? Com um propósito. E eu fiquei pensando isso também, Marco, sobre hoje, assim, hoje a nossa vida é muito ocupada, né? Muita gente está trabalhando, estudando, e eu fiquei refletindo enquanto a gente lê esses versículos, eu fiquei pensando assim, até que ponto que eu tô trabalhando mais, me preocupando mais com as necessidades físicas do que em ajudar na missão celestial, né? Na missão que vai abençoar a vida das pessoas, né? Eu lembro que uma vez um professor do instituto falou assim pra gente que se alguém ali estava sofrendo porque estava trabalhando aos domingos ou queria mais tempo para poder servir ao Senhor, ele falou assim, façam uma oração do Senhor, peçam todos os dias para você conseguir sair de um trabalho que talvez está te escravizando muito, que você precisa, talvez para você poder servir mais no Evangelho, né, te dar essa oportunidade. E eu fiquei pensando nisso, né, a gente às vezes não vai passar por uma experiência grandiosa dessa, né, mas o que hoje eu posso fazer na minha vida, né, nas coisas pequenas, né, de poder... Será que às vezes eu conversando com um amigo, ele falou que negou uma oportunidade gigantesca em outro lugar, porque ele sentiu que devia continuar e sentiu que devia priorizar pelo trabalho que ele está agora, porque dá oportunidade para ele servir mais. E eu achei isso muito legal. Não, sim, isso é uma visão de consagração maravilhosa. No entanto, Carol, o Senhor conhece muito bem a realidade de cada um, né? Às vezes, a sua profissão, ou o país em que você mora, ou a situação da sua família, ele não permite, por exemplo, como nós, que deixamos por 3 anos e agora estamos volto para o mercado de trabalho e tal, mas alguns não conseguem fazer. O Senhor não pede isso para nós, Ele só pede para fazermos o nosso melhor. É só isso, é só que faça o melhor. E o melhor pode ser bem diferente entre uma pessoa e outra. O Senhor, Ele... Às vezes eu percebo que Ele está mais desejoso em que nós possamos mostrar o nosso esforço do que o nosso resultado, né? Ele não está tanto assim, eu sinto isso, que Ele está muito mais atento ao nosso esforço. Então, seu esforço na sua esfera, na sua história de vida, pode deixar o Senhor tão feliz quanto a nossa missão de 3 anos. Verdade. Né? Que o Senhor nos preparou para isso. Gostei dessa visão. Porque às vezes a gente acha que é algo muito mais, né, que a gente tem que fazer. Se a gente tivesse mais direito a bênçãos do que uma pessoa que não fez uma missão. Não faz sentido isso. Que o Senhor sempre olha para o coração, né, e o esforço. Acho que a mensagem principal da gente aprender isso é que o Senhor, Ele fala, o que desejais de mim, né? Essa pergunta dele. E eu gosto que no manual do Vem Segue-me, eles falam que os hinos muitas vezes expressam nossos desejos sinceros, como o hino Mais Vontade Dá-me. E eu gostei muito de reler esse hino, fazia muito tempo que eu não cantava, não sei, faz muito tempo que a gente não canta nada, né? Mas é um hino tão lindo, né? E eu fiquei pensando como eles devem ter sentido dessa forma. Mais vontade dá-me de odiar o mal, mais calma em pesares, mais nobre ideal, mais fé no meu mestre, mais consagração, mais força ao servi-lo, mais grata oração. Mais prudente faz-me, mais sábio gentil, mais firme na causa, mais forte e viril. Mais reto na vida, mais triste ao pecar, mais humilde filho, mais pronto a amar, mais pureza dá-me, mais força em Jesus, mais alto domínio, mais paz nessa cruz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsia do céu, mais vida em ti. Que letra linda, né? É o desejo puro de um coração. É o desejo puro, exatamente. Que a gente possa ter um pouco mais desses desejos também e pensar nessa pergunta na nossa vida, né? O que você deseja? Se Cristo virasse hoje para você e falasse, o que deseja de mim? Qual que seria a sua? Acho que eu poderia abrir esse hino. Peraí. A lista está aqui. Exatamente. E aí, então, vamos seguir para o 29? O 29 é uma experiência incrível com o livro de Mórmon, né? Passamos tanto tempo
com esse grande companheiro na obra missionária e foi gostoso estudar sobre o terceiro Nef 29. Mormon nos deixou isso de presente, né? O 29, ele fala claramente que o livro de Mormon é uma prova da coligação de Israel, no início da coligação de Israel. Confesso que quando me tornei membro da igreja, nunca percebi isso, né? E mesmo após alguns anos, né? Mas de uma forma muito clara, em terceiro Nef 29, o Senhor mostra que o livro de Mormon seria essencial, né? Para que os gentios pudessem, aqueles que não têm, porque na realidade quem são os gentios, né? São as pessoas que não são da linhagem de Israel, que não têm o evangelho, né? E o que faria-se com esse povo todo? E o livro de Mormon veio para isso, para coligar Israel, né? Não é à toa que o livro de Mormon hoje está em 82 idiomas. São mais de 150 milhões de exemplares pelo mundo. Então, assim, o livro de Mormon ele veio para coligar Israel, né? No campo missionário a gente percebeu isso de forma tão clara. O que seria coligar Israel? Fazer com que o mundo pudesse ter as bênçãos que foi prometidas para isso. Que convênio foi esse com Israel? Foram promessas dadas aos fiéis que recebem as bênçãos do Evangelho. Foi a promessa de recebermos a autoridade do sacerdócio, de termos famílias eternas e de termos uma terra de herança. Essa é a promessa feita do Senhor para Israel e que é para nós. E o livro de Mormon, ele veio conectar isso. Ele veio trazer o conhecimento desse amor do Senhor para com a humanidade, né? Então, para mim, o terceiro Nef 29 marcou bastante, né? Como um marco mesmo, mostrando que a coligação de Israel iria se iniciar. Uhum. Ele citou sobre o livro de Mormon. Foi uma experiência que a gente aprendeu na missão. O livro de Mormon sozinho é um missionário. Às vezes o missionário não precisa fazer nada. Uma pessoa ganha o livro de Mormon e na leitura dele muitas, mas muitas histórias da pessoa se converter sozinha, somente pela leitura do livro de Mormon. Ele tem poder. Ele é a palavra de Deus, né? Metade dele é somente sobre Jesus Cristo. Então, sozinho ele faz isso. Então, a importância dos profetas estarem falando, lê o livro de Mormon todo dia, lê o livro de Mormon todo dia, lê o livro de Mormon todo dia. Ele vai te converter. Ele vai te permanecer no caminho. Eu lembro que no episódio anterior, que vocês estavam falando alguma coisa e que algumas pessoas se afastam do Evangelho, pergunta para uma pessoa que se afastou do Evangelho, você lia o livro de Mormon todo dia? Ninguém que lê o livro de Mormon todos os dias se afasta do Evangelho. Na verdade, existe uma promessa, né, desde presente e bênção, que aquele que estuda o livro de Mormon todos os dias não se afasta. Não se afasta do Evangelho, que é muito mais do que a igreja. Mas se vocês me permitem, quero contar uma experiência. Eu tenho um livro de milagres, né? Eu acho que isso é a prova de que o livro de Mormon é um marco para a coligação de Israel. Isso aconteceu em janeiro do ano passado, Sister Campbell, numa cidade chamada Três Rios. Ela contou para mim isso aqui, ó. Tivemos uma experiência com Jennifer, durante uma lição que eu estava falando sobre o livro de Mormon e mostrando a foto de Jesus Cristo ministrando às pessoas nas Américas. Ela tomou um susto, do nada começou a chorar. Ela explicou que ela sabia o que aconteceria, até o que a própria Sister Campbell falaria em seguida. Eu vou levar a palavra comigo, onde eu for. Que experiência incrível. Ela desejava ser batizada. Então o Senhor, Ele permitiu que essa Jennifer conseguisse ter a visão do que ela viria no livro de Mormon. Então, eu tenho provas, assim, experiências, né, incríveis de que o Senhor usa o livro de Mormon para coligar, para colocar pessoas dentro de um convênio,
É por isso que o livro de Mórmon é tão importante na obra missionária, né? E o que vocês falariam, assim, vocês teriam alguma coisa para alguém que está com dificuldade de ler, está com algumas dúvidas, talvez, que está ouvindo a gente, que pode fortalecer a fé no livro de Mórmon? O que essa pessoa poderia fazer? Você falando isso, eu lembrei acho que foi o presidente Brigham Young, não lembro, que falou, você não tem vontade, ora até a vontade chegar. Se você não quer orar, então ora até a vontade aparecer. Então, começa ouvindo. Se você tem dificuldade de ler, ouve. Tem a facilidade hoje de ouvir, dirigindo. Meu filho falou que leu o livro de Mórmon inteirinho esse ano, no metrô. Só no tempo que ele fica dentro do metrô. Então, começa, tem que dar um passo, não tem como fazer, vir uma coisa especial, ele tem que abrir a porta, tem que ter um passo de fé, tem que ter um ato para que o Senhor possa abençoar, não vem de graça. Alguns são abençoados com isso, alguns pesquisadores são abençoados com um milagre, com uma luz, alguma coisa assim, mas a maioria das vezes você tem que dar um passo, um passinho. E o Senhor vai te dar luz. Você dá outro passo, o Senhor te dá luz. Que é o que você falou no começo, né? Que são as duas coisas. A segunda, né? Era servir, era fazer, agir, né? Então, começa. Eu tenho, na realidade, primeiro falando de dúvidas, né? A gente precisa... A Sister Soares falou uma coisa muito interessante certa vez, numa reunião no Brasil. Ela falou, tome cuidado, às vezes não são dúvidas, são perguntas, né? Então, ter perguntas não significa aquele peso da dúvida ou colocando a situação como algo que não é verdadeiro. Somente tenho perguntas, mas sejam perguntas ou sejam dúvidas, às vezes temos que duvidar das dúvidas. Elder Bednar falou certa vez isso, né? Então, vamos tomar cuidado, porque às vezes a própria mente está tentando pregar uma peça na gente e dando uma dúvida. Mas, no entanto, o presidente Nelson teve uma experiência com o presidente Benson, na época, Elder Nelson, né? Isso foi em 1999. Olha só o que o presidente Benson, ele talvez a partir dele foi um dos profetas que mais se preocupou em que o mundo todo deveria conhecer o livro de Mórmon. Com o presidente Hunter também, o presidente Hinckley, mas ele foi que começou. Me converti na igreja nessa época, né? Me tornei membro nessa época. E aí o presidente Nelson dá esse conselho que eu acho que responde a sua pergunta. Ele falou, ao ler o livro de Mórmon, concentre-se na figura principal do livro, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Procurem também um tema secundário, que seria esse: Deus cumprirá os convênios que fez com os remanescentes da casa de Israel. Isso está lá em 3º Nef 29:3, né? Então, o Salvador é a figura principal, né? Não busque no livro de Mórmon a resposta a todas as suas dúvidas, mas procure conhecer o Salvador lá. E aí você vai conseguir a sua resposta sobre o livro de Mórmon. E depois, como um tema secundário, tente enxergar as promessas de Deus para você, através das promessas dos convênios que o Senhor promete à casa de Israel, porque também nós vamos encontrar lá. Eu acredito que no meio disso tudo, o Espírito Santo vai tocar. Com certeza. Você me lembrou que no começo da introdução... É o desejo, né? É o desejo, né? De saber, de acreditar. Do capítulo 27, eles estavam com dúvida. Eles estavam com uma dúvida e por isso eles estavam pedindo pelo Senhor. Eles queriam algo dele, né? E aí é legal que o David Ridges, ele até comenta que ele fala, você pode até notar que muitas das coisas nós muitas vezes somos ensinados apenas depois da gente ter pensado sobre o assunto. A gente ter indagado sobre assim com Joseph tantas vezes, exatamente. Né? Aí ele fala que em Doutrina e Convênios, ele tem uma seção, uns versículos específicos, ele ensina que o Espírito, ele pode nos inspirar a, às vezes, ter alguma dúvida, né, ou pensar sobre algum assunto, como uma forma de nos preparar para sermos ensinados. Então isso interessante que a dúvida não é uma fonte ruim, a fonte é para que você busque, né? E busque nas fontes corretas. Exatamente. Né? Então, que ele já tem a resposta para te dar. Exatamente. Doutrina e Convênios 76, 15 a 18, para quem quiser dar uma lida. O interessante é que o Senhor, ele vive sobre a lei do arbítrio.
ele também não pode entrar e fazer grandes mudanças na sua cabeça. Não pode. Não pode. Não porque ele não tem poder, mas porque ele não vai fazer isso, porque ele vive a lei do arbítrio. Ou seja, ele usa todos os recursos, até mesmo de, talvez, aproximar uma dúvida de você para que você busque, e ele já tem a resposta pelo Espírito Santo. É incrível o quanto o Senhor quer que a gente volte à presença dele, usando tudo que ele tem de recurso para nos colocar perto da luz, né, do Evangelho. É fantástico, né? E a gente vê que no 30, né, somente tem 2 versículos, e ele fala, né, para afastar da iniquidade, já está preparando eles pro que vem a seguir, que está lá no 4º Nef, que eles organizam a igreja, eles começam a viver, fala aqui, né, que eles, não havia disputas entre eles, nem contendas, eles tinham todas as coisas em comum. Olha que legal isso, já pensou você ter essa afinidade com todo mundo? Não havia ricos, nem pobres, nem escravos, nem livres, eram todos livres e participantes do dom celestial. Incrível. Incrível, essa parte foi a que, né, imaginou, a gente está aqui almejando por isso, né? Talvez se tinha uma época para escolher viver, talvez essa época essa fosse época. E aqui, e ali, né? Olha só. No 5 fala que eles continuavam a fazer as grandes maravilhas que eram feitas pelos discípulos, que eram os milagres, a qual a gente falou que existe até, né, conversamos aqui que até hoje existe a cura de enfermos, levantavam os mortos, faziam andar os coxos. E aí no 7 eu gosto que fala, e o Senhor fê-los prosperar grandemente na terra, assim, tanto que novamente construíram cidades no lugar das que haviam sido queimadas. E eu gostei disso também, de pensar como que o Senhor pode reconstruir tudo, né? Se acontecer alguma coisa, uma queimada na tua vida, na nossa vida, uma coisa difícil de passar, o Senhor, ele pode construir, né? Pode fazer de novo. E aí fala no 10 que aconteceu que o povo de Nef se fortaleceu, se multiplicou com grande rapidez, tornando-se um povo muito formoso e agradável. E se a gente clica lá no formoso, em Mórmon 9:6 fala: ó vós descrentes, voltai-vos para o Senhor e clamai vigorosamente ao Pai em nome de Jesus, para que talvez possais ser declarados sem manchas, puros, formosos e brancos naquele grande e último dia, tendo sido purificados pelo sangue de Cordeiro. Eu fico pensando nessa característica, uma pessoa formosa, né? Aquela pessoa que fala, né, é pura, é santa, você conversa, assim, igual a gente tá conversando aqui com vocês, né, tô sentindo tanta formosura. É uma coisa agradável da gente formosura conversar. tem a ver com Salvador. Tá vendo? Até formosura, uma palavra que a gente não usa. E com essa luz, atraindo luz, que é uma lei, o que aconteceu logo na sequência? Eles se casavam. Daqui, ó, se casavam, se davam-se em casamentos, eram abençoados, e aí a gente vê o que acontece. O casamento traz bênçãos. Exatamente. Ou o casamento é uma bênção, né? Para aqueles que têm essa luz, né? E falam que eles continuavam a jejuar e orar, né? A reunir-se para orar e ouvir a palavra do Senhor, o que é muito importante. A gente precisa continuar para manter, imagina, Cristo já tinha passado, eles estão continuando, orando, né, e fazendo o melhor deles, esforçando para fazer o melhor. E é o que a gente pode fazer hoje na nossa vida, com a nossa família. Às vezes o estudo do Vem Segue não vai ser perfeito, né, como a gente quer, como a gente pensa na nossa cabeça, mas o esforço, como o Marco bem colocou aqui, é o que conta, né, aquele pouquinho que a gente faz de fazer o melhor. Não, eu só achei incrível o impacto dessa passagem do Salvador por aqui e que se perdurou por quase 300 anos, né? Fazendo lamanitas e nefitas dentro do mesmo evangelho, que nem era um único povo, ou seja, tão pouco tempo que o Senhor esteve aqui e ainda gerou, infelizmente, depois de 240, 50 anos, aí começaram a ter algumas divisões entre eles, talvez porque seriam pessoas que já não lembravam tanto daquilo que foi ensinado, né? E ainda tem Salvador. gente que duvida por que a gente precisa ter de convênios. Por que a gente precisa ter convênios hoje, né? Porque a gente tem que repetir as coisas. Porque a gente tem que lembrar, senão fica esquecido, a geração passa, né? Eu fico pensando até o português, assim, usando um exemplo bobo. A gente aqui com os nossos filhos, né? Se a gente para de falar, eles esquecem. Imagina pra gente lembrar do Senhor. É por isso que Leí tinha tanto interesse nas escrituras. Imagina, ele não tinha tudo na cabeça para poder fazer a família dele ficar firme. Ele tinha, se desse para esquecer de tudo menos, as escrituras era aquilo que iria levar, né? No 15, eu acho legal que ele fala aí, aconteceu que não havia contendas na terra em virtude do amor a Deus que existia no coração do povo.
Então o povo não se contendia porque eles ainda lembravam muito de Deus, que eles acabaram de conhecer Jesus Cristo. Como não amar aquele homem que curou todo mundo, que trouxe boas novas de grande alegria, né? E aí no 24, só para a gente falar, como falamos já, que nesse 201 ano, algum deles começaram a tornar-se orgulhosos, infelizmente, né? Foram se esquecendo do Senhor, porque quem coloca o Senhor em primeiro lugar, né? É mais difícil de ser orgulhoso. E aí começaram a trajar roupas caras, usando toda a sorte de pérolas finas, coisas luxuosas do mundo. E aí, dessa época em diante, não mais tiveram seus bens e suas posses em comum, porque começaram a se dividir. Então começaram com as coisas materiais, né? Que quiseram conquistar as coisas de luxo a fim de obter lucros. E propiciaram a renegar a verdadeira igreja de Cristo. Nós acabamos de vir do Peru e do Chile, e no caso do Peru, nós percebemos o quanto o ouro e os adornos eram até religiosos, né? Até para mostrar devoção a um Deus, mas percebia que a sociedade, eles eram bem estratificados, tinha mesmo ali o mais rico, o mais culto, né? Eu sei que... Os privilégios dos que tinham ouro, os que não tinham. Isso você está falando historicamente, né? Historicamente. Os incas, né? Que são descendentes desse povo. Exatamente. Então temos que tomar cuidado, né? Porque essa igreja começou a se multiplicar e a iniquidade também, infelizmente. E aí no 28 é o que mais triste fala, né? Por causa da iniquidade e do poder de Satanás que se apoderou do coração deles. E aí no 29, que é pior ainda, que fala que eles negavam a Cristo e perseguiam a igreja verdadeira de Cristo. E criaram igrejas, né? Para dizer que eram de alguma forma. E aí a gente vê a queda realmente de um povo, né? Que cai naquele ciclo do orgulho, né? Como eles esqueceram, Cristo estava lá e não foi passado, né? De todo esse capítulo, teve um versículo que me tocou muito, porque é como se estivesse falando para mim, assim, ó, para cada um de nós. No 43, ele fala: e também o povo que era chamado de povo de Nefe, que, ou seja, os membros da igreja. Se pudesse mudar aqui, também o povo que era membro da igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, começou a tornar-se orgulhoso em virtude de suas grandes riquezas e tornaram-se vaidosos com seus irmãos lamanitas. E a partir daí, os discípulos começaram a sofrer pelos pecados do mundo. Somos nós, ele está falando dos nefitas aqui. Os nefitas eram os membros da igreja, não eram os lamanitas, porque aí separou, o povo de Deus separou os nefitas e lamanitas, os lamanitas eram o mal. Os nefitas eram membros da igreja, e ele começou a cair também. E logo em seguida, o orgulho e a vaidade começou a tomar conta. Isso pode estar com a gente. É você chegar na igreja com um carro diferente e falar: eu sou melhor que aquela pessoa ali. Ou eu estou com uma roupa melhor, eu estou mais magra que você, ou eu estou com o meu cabelo isso, com o cabelo aqui. Várias coisinhas que, se a gente permitir, transforma a gente numa coisa que é isso que ele está falando aqui. É engraçado como a cultura do mundo, né, como fala que como Satanás apoderou-se do coração, eu fico pensando como que ele faz isso, né, como que as pessoas começam a adorar. E às vezes a gente vê assim no mundo essas celebridades que às vezes tem gente que acompanha muito a vida dessas pessoas, que sabe a marca que usa e não sei o quê. E às vezes é legal, você quer se vestir na moda, é legal, mas quando aquilo se apodera de você, que você deixa... Qual é o limite, exatamente? Exato. Tem que dar um... É o limite. Eu sou vaidosa. Sim. Nasci vaidosa, vou morrer vaidosa. Mas qual é o meu limite? Exatamente. Até onde eu vou permitir que essa vaidade me pule uma cerca da vaidade demais, ou do orgulho de me sentir melhor que alguém, que eu sou melhor do que você, ou desprezar alguém por não ter ou não ser. Então é muito perigoso isso, é muito frágil, né? Eu não quero voltar, mas assim, lá em 3º Nefe, no 30, ele cita algumas abominações, algumas coisas que precisava parar. E ele fala sobre abominações secretas e idolatrias. E isso é uma coisa muito interessante, porque hoje a abominação secreta pode ser como que você trata as mídias sociais. É secreto. Onde você acessa, o que você faz, o que você se transforma quando você está escondido por trás da tecnologia, né? E idolatria é aquilo mesmo, aquilo que o que se tornou um Deus, o Deus da imagem,
o Deus do reconhecimento, né? Então ele, na ocasião, estava falando, deve se apartar disso tudo. Felizmente isso aconteceu, tanto é que tiveram quase 300 anos de paz e alegria. Né? Então, assim, quer dizer, no fim desse capítulo a gente vê que, deste livro inteiro, né? A gente vê que o povo, então, começou a passar por iniquidade. E Amaron, depois de 305 anos, morreu Amós, e seu irmão Amaron escreveu os registros em seu lugar. Então, aqui eles estão passando registro, que é muito tempo, né? 300 anos em um só livro, um só capítulo. Falando, eu imagino que eles devem ter escrito um pouco mais, mas Mormon deu uma boa resumida, né? Ó, o povo continuava bem, o povo continuava feliz. E aí, eu acho legal que depois de 320 anos, Amaron, compelido pelo Espírito Santo, escondeu os registros que eram sagrados. Sim, todos os registros sagrados que tinham sido transmitidos de geração em geração, os quais eram sagrados até o 320º ano depois da vinda de Cristo. E ocultou-os para o Senhor, a fim de que pudessem chegar novamente ao remanescente da casa de Jacó. Então aqui, né, a importância dele ter guardado esses registros para a gente ter hoje, porque o povo já estava tão iníquo, né, apostasia acontecendo, que de alguma forma tinha que manter esses registros. Posso ter errado nos cálculos, mas eu acho que foram 90 anos de registros escondidos. Né? Talvez eu deva estudar um pouco mais, mas aqui fala no 48, né? Eu acho que eu fiz os cálculos e mencionou a respeito foi um longo tempo de registros parados e ninguém mais escrevendo neles. Isso. Então é uma situação difícil, né? Estava acontecendo. E por isso que tem um discurso muito legal que ajuda a gente a visualizar, né, do Elder Christofferson, que está até aqui no Vem Segue-me fala sociedades sustentáveis, está na Liahona de novembro de 2020. E aí ele tem um parágrafo aqui que ele fala exatamente isso, ele fala, refletindo sobre esse assunto e outros exemplos de sociedades que foram prósperas, mas que posteriormente sucumbiram, creio que seja seguro dizer que, quando as pessoas se afastam de um senso de prestar contas a Deus e começam a confiar no braço da carne, o desastre se torna iminente. Confiar no braço da carne significa ignorar o autor divino dos direitos humanos e da dignidade humana e dar mais prioridade às riquezas, ao poder e ao louvor do mundo. Muitas vezes enquanto zomba e persegue as pessoas que seguem um padrão diferente. Enquanto isso, as pessoas em sociedades sustentáveis estão buscando, conforme disse o Rei Benjamin, crescer no conhecimento da glória daquele que os criou, ou seja, no conhecimento daquilo que é justo e verdadeiro. Então é bem o que a gente falou, né, não ignorar, né? Não, prestar contas a Deus. Prestar contas. Então, eu só achei legal. Esse limite que a gente estava falando, a gente tem que prestar contas, né? Até quando eu vou prestar contas? Será que... Né? Ajuda a gente a lembrar. Será que eu estou sendo mais isso? Será que Deus está feliz comigo? Né? A gente tem que fazer essa reflexão que a gente faz semanalmente quando estou no sacramento, o que me falta ainda? O que eu preciso fazer? Essa conexão com o Senhor durante o sacramento. O Senhor deu essa oportunidade. Toda semana a gente renova o convênio. Toda semana a gente fala que vai tomar o nome dele, tomar o nome de Cristo na nossa vida. É um momento de fazer essa reflexão, de ver o seu limite, de pensar o que eu fiz essa semana que eu preciso me arrepender. Aí você lembra, o Espírito fala. Ele fala, você falou alto com a tal pessoa, você pensou mal daquela pessoa. Ele fala e aquilo te renova. Eu até acho que o prestar conta é um padrão celestial, né? A gente vê muito no templo isso, exatamente. Né? Então, eu até sinto que, e agora vai ser nossa missão, né, de cuidar dos missionários que já retornaram, ou que estão retornando. Quando eles param de prestar contas, e eles fazem isso com muita frequência, existe uma perda de poder. Eles começam a sofrer um pouco, começam a perder um pouco da direção. É uma pena isso, né, que acontece depois da missão, para alguns. Mas nós precisamos prestar contas. Precisamos fazer isso no privado, precisamos fazer isso para a liderança, precisamos fazer isso para o seu cônjuge. Então, o prestar conta é um padrão celestial. Não temos que nos incomodar com isso. É ótimo, é isso mesmo. E então, só para terminar essa conversa maravilhosa, eu gostaria de ler o 15 e 16 de novo, que é o foco principal da mensagem de hoje, do estudo do Vem Segue-me,
que é o que aconteceu nesses 300 anos, né, de amor a Deus. Então eu vou ler o 15 de novo. E aconteceu que não havia contendas na terra, em virtude do amor a Deus que existia no coração do povo. E não havia invejas, nem disputas, nem tumultos, nem libertinagens, nem mentiras, nem assassinatos, nem qualquer espécie de lascívia. E certamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. Não poderia haver povo mais feliz. Gostaria de perguntar para vocês, quais foram os anos mais felizes das vidas de vocês? Quando você está consagrando a sua vida, é o momento mais feliz da nossa vida, não tem como. Você perceber que está nas mãos de Deus o tempo todo, você acorda e vai dormir, servindo a Deus. Não tem coisa mais especial do que isso. Espero que todos possam viver essa experiência. Olha, eu apoio o que ela disse. No entanto, geralmente o que vem à nossa mente de primeiro é o que podemos chamar de inspiração ou revelação. E quando você perguntou, eu me lembrei da época do Covid, em que nós não nos reunimos mais entre os santos. E que eu lembro dos meus filhos à minha volta. E nós ministrando o sacramento, lendo ali as mensagens que deveriam ser estudadas. E ali eu tive um vislumbre de que é isso. O Evangelho é isso. A eternidade é isso. Né? Que eu não dependia de outros para manter o Evangelho na minha casa, entre os meus. Né? Então, ali eu experimentei não havia contendas, não havia mentiras, não havia... Assim, eu vivi isso. Eu vivo esporadicamente, não é todo o tempo, mas eu lembro naquela época que o Senhor nos permitiu viver isso muito bem. É verdade. Muito obrigada. Obrigada pelas experiências de vocês, obrigada, Carol, pelos comentários, e obrigada a você que está assistindo a gente hoje aqui. Conte para nós como que você pode ser um pouquinho mais feliz, ou então compartilhe alguma experiência que você teve com relação a isso também. Eu sei que todos nós podemos ser mais felizes com Cristo, em Cristo. Então eu gostaria de deixar também o meu testemunho com vocês, que essa igreja é a única igreja que pode nos levar a voltar a viver com nosso Pai Celestial novamente. Que podemos ser felizes com nossos familiares eternamente. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Tchau, tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.